E aí, pessoal, para falar hoje do modelo de treinamento do Grêmio e essa nova maneira de entender aí nesse período de recesso, período de isolamento, período de suspensão das competições. O futebol brasileiro vai viver esse momento aí nos próximos, sobretudo nas próximas semanas, talvez meses, e é preciso se adaptar a isso. E o Grêmio fez um plano muito diferente dos outros clubes do Brasil. Hoje, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o Dr. Ciro Simone, diretor médico do Grêmio, deu mais ou menos a linha de como o Grêmio vai proceder seguindo essa mesma ordem, né? Naturalmente, se tiver uma outra forma, vamos imaginar que o Campeonato Gaúcho termine, que a Libertadores demore muito tempo para voltar, naturalmente o Grêmio talvez mude a sua forma de proceder e de planejar. Mas com o que tem no momento, o planejamento do Grêmio difere muito de todos os planejamentos dos clubes brasileiros. É completamente diferente. Os clubes, o Internacional, por exemplo, cancelou, né, encerrou o seu trabalho, né? Ele dispensou os atletas e vai chamar os atletas depois. Rodrigo Caetano disse, inclusive, que vai tentar manter com que os atletas façam exercício em casa. O Grêmio procedeu diferente. O Grêmio vai dividir o grupo em dois e vai trabalhar de 2 em 2 dias. Um grupo trabalha terça e quinta, por exemplo, e o outro grupo trabalha segunda, quarta e sexta, folga um dia e trabalha no outro. Essa vai ser a realidade do Grêmio. E é muito diferente de tudo que a gente está vendo no Brasil. O Grêmio não quer perder esse timing, o Grêmio quer se manter pelo menos na linha básica da parte física e também com controle com relação aos atletas, não liberando totalmente os atletas. Lembrando que mesmo eles liberados nesse dia de folga, se é que a gente pode falar assim, os jogadores têm recomendações importantes para não buscar aglomerações, para se manter dentro de uma linha de cuidado e de controle neste período, né? Lembrando que o coronavírus é altamente contagioso e é preciso ter muito cuidado com relação a isso, e o exemplo nós estamos vendo diariamente aí no noticiário geral. Um atleta de futebol, ele, segundo os analistas físicos, ele começa a perder toda a sua capacidade física a partir de 14 dias. O Grêmio fazendo isso, o Grêmio não perde o seu controle sobre a parte física dos jogadores. É claro que não é um treino de alta intensidade, porque é dia sim, dia não, mas o Grêmio mantém o nível dos atletas para que quando se aproximar a parte competitiva novamente, o Grêmio já vai ter uma ideia básica do seu grupo de jogadores, do seu grupo de trabalho, para poder desenvolver aí aquela parte, aquele refinamento fundamental para que um atleta de alto rendimento de futebol profissional consiga render na sua plenitude. O Grêmio vai tentar minimizar isso fazendo esse trabalho dia sim, dia não, né? O Ciro Simone disse também que eles estão orientando totalmente os atletas a se ter controle da sua vida privada, mesmo em casa, não saindo, não indo a shopping, não indo a nenhum lugar que possa correr qualquer tipo de risco de contaminação. O Grêmio faz isso e mais, os dirigentes do Grêmio também se colocam em quarentena, como disse o próprio Ciro Simone, que não está indo ao clube, está monitorando essas situações através de telefone, através de situações, e não está desenvolvendo isso. Esse é um dos cuidados, uma das formas interessantes que o Grêmio tem tratado. O Dr. Marcos Herrmann, da mesma maneira, também tendo muito cuidado, todos os dirigentes tendo muito cuidado para permitir que ali seja um ambiente dos atletas e que eles possam estar muito tranquilos no ambiente de trabalho, não tendo essa discussão. Lembrando que a gente sabe que é um cuidado perigoso, mas que se tem isso. Hoje, uma das informações que saiu, e isso serve também para a discussão, antes de 6 de maio, não começa a Libertadores mais uma vez. Então, a Libertadores que parou, que teríamos jogo, por exemplo, amanhã, ela não retorna antes de 6 de maio. Essa é a data que o Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol, indicou hoje que poderia ser a data de retorno. No mínimo 6 de maio, não antes, talvez depois. E isso faz com que a gente tenha uma preocupação muito grande com relação a isso. Porque 6 de maio nós estamos falando de 45 dias. E isso, naturalmente, é muito tempo, e um tempo que a gente precisa refletir de forma importante, porque vai mexer muito com o calendário.
Lembrando, e esse é o meu entendimento, eu duvido que o gauchão termine, né? Dentro dessa linha aí de um mês, 45 dias, nós não vamos ter como voltar ao gauchão e não vamos ter término do gauchão, assim como aconteceu lá no ano de 1919, onde o Campeonato Gaúcho foi interrompido também por uma febre, naquele caso a febre espanhola, em 1919, 101 anos depois, nós estamos vivendo isso, para ver como essa é uma situação que requer muito cuidado. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, hoje falando da programação do Grêmio nessa pandemia do coronavírus. Um abraço e até a próxima!